Graça e paz aos irmãos, às irmãs, que Deus possa hoje abençoar a nossa vida com a palavra que Ele há de trazer ao nosso coração. Eu vou hoje finalizar o capítulo 1 de Filipenses, verso 27 ao verso 30, mas antes eu só queria fazer uma correção. Domingo passado eu mencionei algo aqui e depois na minha casa, no culto doméstico, com o meu filho e minha esposa, eu percebi que eu havia falado uma heresia e não fui corrigido por ninguém, fiquei até triste. Eu disse que Nabucodonosor tinha ido buscar Daniel na cova dos leões. Mas não foi Nabucodonosor, foi Dario. Então, fiquei até um pouco preocupado depois. Falei, nossa, eu passei batido, um monte de gente na igreja pensando e não me corrigiram. Então, fica esse alerta para a gente fazer como os crentes de Bereia, estar sempre averiguando aquilo que os irmãos subirem para pregar, não é? Se lá Paulo pregava e eles averiguavam, que dirá, pois, eu e os demais irmãos pregando aqui. Averiguem. Esta era a correção. Me perdoem por ter falado algo distorcido da palavra. Certo? Antes de nós lermos o texto, vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos nessa noite pelo Espírito do Senhor e peço a Ti, derrama graça, Senhor, na minha vida, derrama entendimento, derrama a revelação da Tua palavra aos corações, daqueles que aqui estão, dos que nos assistem, que o Senhor possa abençoar cada pessoa em especial, e que o nosso coração esteja voltado para o Senhor e para as coisas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou desligar aqui, mas está dando uma interferência brutal aqui. Pode ficar tranquilo. Os versos de 27 a 30, eles vão focar, né? Paulo tem o foco aqui no combate da fé, ou na batalha da fé. Como é que os filipenses e como é que os cristãos deveriam batalhar pela fé do Evangelho. E o Elias vai fazer a leitura, e depois eu vou para a parte final, lembrando que a primeira parte já foi feita no domingo passado. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo até aí para vê-los, e eu estando ausente, ou ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sente intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Amém. Lembrando os irmãos só do contexto rapidamente, então Paulo ele está destacando a importância dos filipenses terem na prática diária a sua cidadania bem destacada, lembrando eles que eles eram cidadãos dos céus, então por eles serem cidadãos dos céus, eles deveriam viver como cidadãos dos céus aqui nessa terra, nesse mundo de pecado, de escravidão, que é o mundo de Faraó, o mundo de Satanás, é o Egito. Então, Paulo deixa isso bem claro, dizendo, olha, acima de tudo, vocês vivam de modo digno do Evangelho, né? Lembrando essa cidadania, essa importância.
Depois, Paulo vai destacar, nestes versos, as lutas que a vida cristã reserva para todos aqueles que querem servir a Deus com fidelidade. Então, todos aqueles que querem servir a Deus com fidelidade, eles enfrentarão lutas. E essas lutas, elas são lutas que vêm de fora, não é? Das pessoas que estão fora do nosso contexto, das leis que são promulgadas contra o Evangelho, e as lutas também vêm de dentro, vêm do próprio povo de Deus que se reúne no lugar de culto. Lembrando que sempre nos ambientes existem o trigo e existe o joio, e quem pode tirar o joio é só Cristo, e Ele vai fazer isso no final, quando Ele vier buscar a sua igreja. Então essas lutas sempre terão, e Paulo destaca, olha, mantenham-se sempre firmes nessas duas linhas de batalha, as batalhas externas e as batalhas de dentro, as batalhas que partem do meio do povo de Deus e as batalhas que partem de dentro de nós. Né? Muitas vezes nós temos que guerrear contra os nossos pensamentos, contra os nossos desejos, a nossa vontade. Então, as lutas internas, elas se dão a partir de nós, né, de dentro de nós e a partir do povo de Deus também, que tem essas interpretações, às vezes, distorcidas daquilo que realmente é que o texto sagrado está falando. E Paulo, nesse texto, ele vai usar a vida dele como exemplo, né, de alguém que estava sofrendo pelo Evangelho, de alguém que estava batalhando pela fé. E Paulo diz, olha, vocês estão vendo em mim como que eu estou padecendo pelo Evangelho. E nós, né, temos uma gama de testemunhas, nós temos uma grande nuvem de testemunhas, como o autor aos Hebreus destaca no capítulo 11, que são os heróis da fé, aqueles homens que foram cerrados ao meio, aqueles homens que foram decapitados, aqueles homens que sofreram as mais duras e perversas castigos e punições. Estas pessoas compõem essa nuvem de testemunha contra mim e contra você, que muitas vezes quer fazer do Evangelho algo muito fácil, algo muito cômodo, muito agradável. E o Evangelho não tem essa coisa de nos agradar. O Evangelho tem a finalidade de nos salvar. O Evangelho tem a finalidade de nos ajudar a matar a nossa vontade, a matar o nosso eu. E isso é agradável? Isso não é. Nós não queremos morrer para nós mesmos. O Evangelho é isso. Por isso que é muito complicado, não é, a gente viver no século 21 com todos esses avanços da modernidade, querendo destruir ou eliminar a proposta primária e fundamental do Evangelho, que é a cruz. O Evangelho é a cruz. Não é? Então, antigamente tinha uma arca. O que tinha dentro da arca? As tábuas da lei. O que as tábuas da lei faziam para o povo? Acusava o povo. As tábuas que estavam dentro da arca serviam para acusar o povo. O que é que tinha em cima da tampa? Ou em cima da arca? A tampa, com aqueles querubins. Qual era a forma das pessoas serem de não serem culpadas, da culpa sair delas? Matava-se um animalzinho, pegava o sangue dele, aspergia o sangue dele em cima daquela tampa. O sangue servia para tirar a culpa. Por isso que a tampa da arca é chamada de tampa da culpa. Então, hoje, nós temos, não é uma arca, nós temos Cristo, que tira essa culpa. Mas a acusação de pecado, ela sempre deve estar presente na nossa vida. Porque nós somos pecadores. Porque a partir do momento que nós acharmos que nós não pecamos, nós estamos muito distante do que é o Evangelho de nosso Senhor.
Quando a gente se aproxima mais da luz, o que a gente vê? Mais defeito. E quanto mais distante da luz, menos defeito a gente vê em nós. Então, qual é o padrão? O padrão é Cristo. Quanto mais perto de Cristo, mais santo a gente vai ser. Então, por isso que não existe essa medida de... quando Cristo diz lá, quando as Sagradas Escrituras diz, sede santo porque eu sou santo. É uma ordem. Então, o que é ser santo? É mais ou menos santo? Fulano está sendo muito santo. O que é? Que escala é essa? Você percebe que a gente coloca os nossos padrões e a gente acha que quando nós servimos a Cristo, a gente pode viver do jeito que a gente acha, mas a medida de fé é essa. É que nós nos aproximemos daquele que é santo e que ele nos faça como ele é santo. Porque é para este final que o Evangelho vem. Então, estas são as lutas que nós vamos encarar e encontrar dentro de nós mesmos, conosco mesmos e com a igreja, com os nossos irmãos, com as pessoas de fora. Porque há uma secularização da fé, há uma secularização do Evangelho. E hoje, aqui agora, a gente vai poder analisar, no domingo passado nós vimos o posicionamento que Paulo destacou na vida daqueles irmãos de Filipos, e em segundo lugar, para a gente caminhar para finalizar o capítulo 1, a gente vai analisar a persistência, né, daqueles irmãos. Eles tiveram um posicionamento. Qual foi o posicionamento? Viver acima de tudo como cidadãos dos céus. Viver acima de tudo de modo digno do Evangelho. Esse foi o posicionamento que Paulo pediu deles. E a persistência, onde ela se dá? Onde que nós encontramos a persistência aí no verso 28? O verso 28, ele deixa de modo muito claro aquilo que Paulo está pedindo para eles, que é que eles persistissem. E eles realmente persistiram, a ponto de Paulo mencionar e destacar a persistência deles. Em nada vocês se sentiram ou se sentem intimidados pelos adversários. Em nada vocês se sentem intimidados pelos adversários. Que contexto Paulo está falando isso? Nada que os adversários de vocês prometem que fará a vocês, se vocês continuarem no caminho, nada disso intimida vocês. Quais eram as intimidações da época? Primeiro, ser cristão nessa época era ter os bens confiscados. Diferente de hoje, né? Hoje ser cristão é aumentar o seu patrimônio. É ficar rico. Nessa época, ser cristão era ter o patrimônio confiscado. Nessa época, ser cristão era se colocar na vitrine para o sofrimento. Esse pessoal aqui não tinha dificuldade de ver leão, não, de ver vídeo de leão, não. Esse pessoal aqui, eles não tinham dificuldade de ver isso, pelo contrário. Eles entravam para ser o vídeo. Muitos deles morreram dentro das arenas. É diferente de hoje. Hoje nós encontramos dificuldades em tudo. Deus não mudou. Nós é que mudamos. Nós fomos perdendo na caminhada o amor. O amor, sabe por quem, irmãos? Não pelo irmão,
mas pelo nosso Senhor. Nós perdemos o amor pelo Evangelho de Jesus. Qualquer coisa hoje é motivo para a gente querer parar. Então Paulo está mostrando para aqueles irmãos persistência. Sejam persistentes. O que é que o verso 28 está demonstrando? Eles deveriam ser persistentes, não para conseguirem um bom trabalho, não para serem pessoas bem-sucedidas profissionalmente. Eles deveriam ser persistentes diante dos bens confiscados, diante da iminente morte, fosse um leão devorando ou sendo pregado numa cruz e virando tocha. Eles deveriam ser persistentes nisso, com duas observações. O Paulo está destacando isso aqui no verso 28. O que ele está destacando no verso 28? A persistência, ela deveria se dar a partir do que poderia lhes acontecer por serem cristãos. O que era? O fim era a morte. Então, Paulo está querendo evidenciar aqui que para o descrente, quando você observa o verso 28, para o descrente, quando ele diz, pois o que para eles é prova evidente de perdição, a morte, os bens confiscados, o que para eles é sinônimo de perdição, para vocês, filipenses, para vocês, irmãos da Batista Nova Canaã de Umuarama, não é sinônimo de perdição. Não é sinônimo de trauma. Não. Por que não? O que é a morte para o cristão, se não entrar na vida eterna? O que é a morte para o cristão, se não entrar na vida eterna? Então, nada poderia intimidar aqueles irmãos a persistirem na caminhada da fé. A persistirem na caminhada da fé. Então, qual é o foco central? Persistência, resistência. E isso os irmãos de Filipos estavam demonstrando muito bem, porque nada estava tão grande para impedir aqueles irmãos, para desanimar aqueles irmãos da caminhada. Irmãos, persistência hoje talvez seja uma das dificuldades ou das tarefas mais difíceis da nossa sociedade. Persistência. Eu confesso aos irmãos, por várias vezes, eu já pensei em desistir da função do ministério pastoral, mas não da fé. Da fé jamais. Mas da função pastoral, muitas vezes. Muitas mesmo. E acho que isso vai continuar até o fim. Um dia que Deus cansar e dizer, agora eu vou te atender. Mas você olha para as Sagradas Escrituras, você percebe Jó amaldiçoando o dia que nasceu. Você percebe Jeremias, que foi separado para a função, amaldiçoando também o dia que nasceu. Porque uma das funções que mais sofre pressão é essa função, esse ministério, essa cruz. Eu oro a Deus pedindo que o Senhor coloque, mas abençoe a nossa igreja, que os filhos dos membros da nossa igreja, que Deus possa chamá-los para exercer essa função. Ela é penosa, ela é dura, mas no final dela, nós haveremos de ser recompensados. Não com as coisas dessa vida. Então, desistência, todos nós podemos desejar das funções que a gente está. Agora, da caminhada da fé, jamais. De Cristo, jamais. Ainda que tenha um leão nos esperando.
Que a gente não desista de Cristo por causa dele. Ainda que tenha uma arma. Você já pensou se chegasse aqui uma pessoa com uma pistola lá no fundo agora e dissesse assim: quem aqui é cristão? Fique em pé e vá ali naquela parede do fundo onde está a tela, porque eu estou com esse pente e eu quero descarregar. E quem não for, por favor, pode sair por aqui. Quantos de nós viríamos e quantos de nós iríamos? Então, a gente tem que olhar para o Evangelho acima de todas essas coisas. E sabendo que Deus está nos preparando, Deus está colocando em nós o desejo de sermos parecidos com o próprio Cristo. E Ele deixou os exemplos, irmãos. Quais foram esses exemplos? Como eu já disse a vocês. Os irmãos de Hebreus capítulo 11. Então, o momento da história hoje é um momento de desistência de tudo. E principalmente das coisas de Deus. Como que a gente desiste das coisas de Deus com uma facilidade tamanha? Olha, imagine você. Você está com uma viagem marcada. E aí é um passeio lindo, 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 lindo. E para que esse passeio seja completo e promova felicidade a você, o dia tem que estar ensolarado. Aí nesse dia, quando está chegando a hora de você pegar e entrar no carro com a sua família, cai uma chuva, uma tempestade. O que é que a gente faz? Poxa vida, mas olha que chuva, acabou com o nosso passeio. A gente fica triste. É ou não é? Agora, vamos inverter. Hoje é o dia de irmos cultuar a Deus. E aí vem aquela tempestade. Dá aquela chuva. A gente diz, não vou na igreja hoje não, olha que chuva que está dando. Oh Deus, obrigado por essa chuva que cai, Senhor. A gente até ora, a gente até fica espiritual, a gente fica até crente. Não é esse o momento que nós estamos vivendo, de modo geral? A vida cristã perdeu esse amor. Amor por quê, irmão? Por Cristo, pelas coisas de Cristo, pelas Sagradas Escrituras. Então, é diferente. A nossa geração desiste muito fácil. Muito fácil, mas só das coisas de Deus. A gente desiste fácil daquilo que é contrário a nós. Quantos que se batizaram e deixaram a fé? Quantos que estavam vivenciando um casamento e no casamento há crises em todos os momentos? Não adianta a gente pensar que casamento sempre... Eu já conheci vários casais que às vezes vinham conversar comigo e aí diziam assim, não, na nossa casa tudo é bênção, a gente vive em paz, não tem briga. Eu fico pensando, às vezes, é um casal de anjo. Sabe que às vezes dá vontade de ir, na hora que a pessoa ia sair, passar a mão nas costas assim para ver se não tinha asa saindo aqui, porque não tem como falar que nunca teve um... E daí, por causa dos extremos, o que acontece? Quando o negócio começa a ter, aí o que a gente faz? A gente desiste. Desiste para buscar novos amores. Estas são falas. Desiste para buscar novas aventuras. Eu conheci um advogado, não vou mencionar a cidade, porque senão fica complicado. Mas eu conheci um advogado. Ele viveu praticamente 25 anos com a esposa. E de repente ele chegou para a esposa e disse para ela que ia buscar a felicidade, porque ele nunca tinha sido feliz.
ia buscar um novo amor. E ele foi. Rapaz, mas por incrível que pareça, a mulher era uma mulher que buscava Deus, temia Deus. Eu não sei o que aconteceu, mas passou pouco tempo. Deu um câncer no testículo daquele rapaz. E depois o negócio já nem funcionava mais. Aí acabou com o novo amor, acabou com tudo, acabou com a vida, desgraçou tudo. Desistiu fácil das coisas. Então nós estamos vivenciando esse tempo de desistência. Meu irmão, se nas dificuldades minha com Ellen, porque eu e Ellen nós temos muitas divergências, se nas divergências minha e Ellen eu deixá-la, eu vou arrumar uma que talvez vai ser muito pior. Eu vou dizer uma coisa para você, mulher só muda de endereço, e homem também. Então o que a gente precisa aprender a fazer? A ter persistência. Mulher é tudo igual. Homem é tudo igual. Às vezes a gente acha que quando a gente troca, desiste, é como se nós fôssemos abrir uma nova garrafa de vinho. No final de você beber toda aquela garrafa de vinho, você vai ficar de fogo, com a boca ruim e com dor de cabeça do mesmo jeito que se fosse a sangue de boi. Agora eu peguei uma importada aqui, ó. Vai ficar ruim, dor de cabeça do mesmo jeito. Então, a gente tem que aprender a olhar para as coisas de Deus e a persistir. Persistir, irmãos, na fé. A gente pode deixar tudo. Tudo. Nas minhas orações, quando vem essas crises, eu digo, Deus, eu abro mão de tudo, mas do Senhor, não. O Senhor eu não posso. Porque o Senhor mudou a minha vida. O Senhor é a razão da minha esperança. O Senhor é a certeza da minha alegria. O Senhor é a minha esperança. Como que eu vou perder essa certeza? Então, irmãos, essa liquidez, ela tem atingido a igreja de modo geral. Ela tem tocado a vida dos cristãos de modo geral. Por que tem atingido e tocado? Porque nós somos uma sociedade sem fundamento, sem profundidade, sem conhecimento, sem propósito. Nós somos uma geração de Maria vai com as outras. Nós não temos um posicionamento bíblico, cristão, como deveríamos ter. Por isso que na caminhada da fé, sem persistência, a gente naufraga. E a persistência e a resistência aqui, elas vão depender de duas coisas básicas que o Paulo vai deixar explícito. A primeira coisa básica que o texto demonstra é a compreensão. Então nós só vamos persistir, nós só vamos resistir se nós tivermos compreensão. Compreensão do quê? Da fé, da Bíblia, do que realmente Deus quer, do que realmente Deus planejou. Porque se nós não compreendermos os planos e o propósito de Deus, que razão há de lutarmos por algo que a gente não compreendeu? Que razão há de nós darmos a vida por algo que nós não temos conhecimento de seus princípios, de seus fundamentos e de suas promessas? Então, por isso que nós só podemos persistir e resistir se nós compreendermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que diferencia fé de religião. Religião, a gente adere.
Fé a gente aprende. Fé é ensinada. Religião não. Religião a gente entra. Mas fé tem que ser ensinada. Fé é fundamentada. Fundamentada em quê? Num conjunto de ideias que a gente chama de doutrinas, de princípios, que fundamentam a ideia do todo. Então, nós vivemos um momento em que os evangélicos, eles estão tão sem compreensão do evangelho, que chega ao ponto de dizer assim: a gente deve pegar tudo o que é de bom nas religiões e trazer para nós, para então, a partir de todas essas coisas boas da religião, nós vivermos e servirmos a Deus melhor. Isso na Idade Média era chamado, sabe do quê? De sincretismo. Nos nossos tempos é chamado de ecumenismo. Agora, o que é que a Bíblia diz? Para nós cristãos bíblicos, isso é impossível. Olha o que a Bíblia vai dizer. Atos capítulo 4, verso 12 e 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Irmãos, religião tem muitas, mas Salvador só tem um. Caminhos existem vários. Intermediadores existem vários. Mas para o cristão, para a Bíblia, só tem um. Então nós não vamos, em nome da paz, resistir, lutar, batalhar, persistir pelo Evangelho, só se nós não compreendermos estas coisas. Há um só Salvador. Há um só mediador. Meu irmão, mas sabe, você não está entendendo. Olha, a gente tem que ser polido. A gente tem que ser eclético. Usa até uma palavra bonita. A gente tem que aprender a aceitar. Na época desses irmãos, eles não aceitavam. Na época desses irmãos, eles eram radicais. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Sem compreensão desses elementos fundamentais da fé cristã, nós nunca vamos persistir. Nós precisamos compreender isso profundamente. E sabe como a gente compreende isso? É o que eu estou dizendo. Não é participando de uma religião. É fazendo a fé crescer. E como é que a fé cresce? Como é que a fé cresce? Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É com leitura bíblica, é com estudo, é com oração, é com jejum. Crente que quer crescer na fé tem que orar, tem que jejuar, tem que ler, tem que estudar. Aí vai compreender. E se ele compreender, ele dá a vida. Ele luta, ele persiste, ele não desiste. Ele não desiste. Persistência e dependência
depende de comprometimento. Comprometimento com o quê? Então eu mostrei para os irmãos que, em primeiro, persistência e dependência depende de compreensão, e em segundo, depende de comprometimento. Comprometimento com o quê? Com estes principais fundamentos aqui. Sem nos comprometermos com estes principais fundamentos aqui, nós não vamos persistir. De modo algum. Essas doutrinas que estão expostas aqui, elas foram acordadas, irmãos, por séculos. E pessoas morreram por elas. A começar pelo nosso Senhor Salvador. Que foi pregado numa cruz. Antes de ser pregado, pegaram um chicote e rasgaram ele inteiro de chicote, com osso na ponta, batia e puxava para rasgar a carne dele. Antes de ser rasgado, ele foi subir no monte para orar, ele suava sangue. Por causa do quê? Por causa destas doutrinas aqui. Então nós não temos como abrir mão da deidade de Cristo. Cristo não era um espírito evoluído. Cristo não era um anjo de luz. Cristo era Deus. E como Deus, Ele se fez homem para vir morar no nosso meio. E como que nós vamos abrir mão de que Cristo era Deus? Em nome da paz. Em nome da harmonia e para o bem de todos. Não. Não tem como. Esses irmãos de Filipos, eles entenderam que a expiação de Cristo, ela foi vicária, ela foi eficaz. O que é essa expiação vicária? Eles entenderam que só a morte de Jesus Cristo era a possibilidade única de salvação para o ser humano. Só a expiação de Cristo era possível o homem ser reconciliado com Deus, o homem ser regenerado, o homem receber uma nova vida. Só a expiação de Cristo era capaz de pagar a dívida que era imposta sobre cada um de nós. Só a expiação de Cristo foi capaz de rasgar a cédula que era contra nós. Como abriremos mão da expiação de Cristo? Ressurreição. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, vai dizer que se nós não crêssemos na ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Claro que seria vã. Ele disse, quando os religiosos chegaram para fazer as suas observações no ministério de Cristo, Cristo foi observado pelos religiosos. Vários momentos de sua vida. E eles foram para fazer as avaliações, para saber se eles concordariam, se ficariam com Cristo, ou se deixariam Cristo, ou se crucificariam Cristo. Chegaram e disseram, faça-nos um sinal, para que a gente saiba que tu és mesmo o Cristo. E ele olha para aquele povo e diz assim, não lhe será dado nenhum sinal, senão o do profeta Jonas. Que sinal foi o do Jonas? 3 dias dentro da barriga do peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra. E ressurgirá. Como duvidaríamos da ressurreição de Cristo? Evento fantástico. Uma pedra que muitos homens foram necessários para rolar, ela foi aberta por uma luz
A gente vê o poder de um raio laser, né? Mas e aquela luz que é capaz de fender uma rocha, abrir uma pedra, e ele sai de dentro? Se tivesse uma conferência e ele tivesse que pregar no domingo, na sexta-feira o pessoal da conferência ia ficar triste, dizendo: nosso pregador foi morto, não tem mais jeito. O pastor da igreja ia ficar preocupado, querendo fazer um sermão, e de repente, quando estiver chegando na hora do culto, apareceria o nosso Senhor, com as marcas nas suas mãos, para pregar. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Como abriremos mão disso? Se ele ressuscitou com um propósito, para ser assunto aos céus. E ele foi assunto aos céus. Ele subiu aos céus, foi o único que subiu aos céus nas nuvens, foi o único assunto aos céus, elevado aos céus. E quando ele estava subindo aos céus, antes de subir aos céus, ele reúne os seus discípulos. E ele diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lhe teria dito, mas eu vou para lá preparar uma morada, e quando ela estiver pronta eu voltarei para levá-los, para onde eu estiver, vós também estejais comigo. Ele é assunto aos céus com esse propósito. E quando ele está subindo, os anjos, lá em Atos, vai dizer: varões galileus, porque vós estáis olhando para os céus, este mesmo Jesus que viste subir, também há de vir do mesmo modo que subiu. Ele foi assunto, está sentado à direita do Pai, intercede por nós, está preparando a nossa casa, voltará para nos buscar. Se ele subiu, ele volta. Volta porque ressuscitou. E porque ressuscitou, voltará. E voltará para nos buscar porque ele colocou em nós o mesmo Espírito, dizendo que nós recebemos o mesmo Espírito da ressurreição. Paulo vai dizer aos romanos que esse Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se não há essa testificação no seu coração, peça a Deus. Só Ele pode te dar isso. Clame a Ele. E eu tenho plena convicção de que jamais você experimentará o inferno. Jamais experimentará o lago que arde com fogo e enxofre. Porque Ele jamais desprezará um contrito e quebrantado de coração. Clame a Ele. Peça a Ele essa testificação no seu coração, essa mudança de vida que Ele pode dar e Ele tem prazer em nos dar. Outro ponto que a gente vê é a parousia. O que é a parousia? É a segunda volta. Se Ele foi para voltar. Ele não nos deixou aqui. Ele não abandonou a sua criação. Ele não abandonou os seus. Ele foi para voltar, irmãos. E ele vai voltar. Agora não mais montado num jumentinho para sofrer, mas ele virá num cavalo branco, como Rei de reis, como Senhor de senhores. Ele vem para julgar aqueles que o condenaram. Ele vem para julgar aqueles que o rejeitaram. Esta deve ser a nossa expectativa. E Paulo está chamando para que nós nos comprometêssemos com estas verdades do Evangelho. Que nós nos comprometêssemos com estas verdades, ainda que elas nos levassem para a morte. Ainda que servíssemos de pavio ou de alimento. Irmãos, nós precisamos persistir
na defesa do Evangelho. Hoje, os intelectuais e os liberais estão dilacerando os nossos jovens, os nossos adolescentes que estão indo para a universidade. Sabe por quê? Que eles estão dilacerando eles e eles ficam embasbacados com a falácia sábia, com a falácia escarnecedora desses professores. Eles ficam embasbacados. Sabe por quê? Porque eles não têm fundamento das Sagradas Escrituras. Os nossos filhos, eles não conhecem Deus. Nós temos errado em não ensinar os nossos filhos. A gente não ensina eles, a escola vai ensinar. E vai ensiná-los a se apostatarem da fé. Vai ensiná-los a desviarem-se do caminho. Porque lá eles falam de modo inteligente. E provoca um despertamento. Nossa, é assim mesmo. Agora, quem teve uma experiência com este Senhor, ninguém pode tirar, irmão. E nós só podemos ter experiências à medida que a gente vai conhecendo. Quanto mais a gente conhece, mais experiência a gente tem. Nós somos uma geração que precisa ser descontaminada. Descontaminada. Nós estamos cheios de nós mesmos, cheios do mundo, cheios e vazios de Deus. Vocês podem perceber, Hitler, Mussolini, Lenin, Lula, Bolsonaro, todos os políticos, todos os políticos, eles sempre defenderam os seus ideais políticos e partidários com veemência, com zelo. E para nossa tristeza, nós como cristãos, temos a verdade absoluta. Temos o Deus que se revelou e temos a revelação das Sagradas Escrituras. E nós não estamos preparados para, com o mesmo empenho, com o mesmo afinco, defender o Evangelho. É triste para nós isso. Qual foi a ordem que Paulo deu? Verso 27 e 28, ele diz que era para eles não se intimidarem. E aí a gente percebe o que é que Jesus vai deixar aos seus discípulos. Olha o que Jesus disse aos discípulos. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo do que matam o corpo, e nada mais podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder de lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Do que a gente está com medo, irmão? Jesus está dizendo para a gente temer, não aquele que pode matar o nosso corpo. A gente temer aquele que tem poder de lançar a gente ao inferno. E para concluir, então, o combate da fé, ele deve ser feito da seguinte forma. Primeiro, com um posicionamento correto. Se nós não tivermos um posicionamento correto, nós não vamos ser defensores do Evangelho. E nós temos como exemplo os profetas do Antigo Testamento. Muitos deles foram cerrados, foram rejeitados. Temos o exemplo dos apóstolos no Novo Testamento. Alguns decapitados, outros queimados, outros crucificados de cabeça para baixo. Estes são os exemplos. Estes são os exemplos. E é óbvio e notório que cada um, no seu tempo, fez a sua parte.
Nós estamos no nosso tempo. E o que é que estamos fazendo? Então, posicionemo-nos de modo correto do Evangelho. Os filipenses, eles entenderam isso. Olha o que Paulo diz no verso 14 do capítulo 1. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com amor, com maior determinação e destemor. A gente lê o texto rapidamente, a gente não percebe os detalhes, mas se você pudesse grifar a sua Bíblia, observe só nesses detalhes. Que coisa fantástica. E os irmãos, em sua maioria, então quer dizer, em sua maioria, dentro da maioria existe a minoria. O que a maioria tinha? Motivação. Motivação para quê? Essa motivação vinha do quê? Da prisão de Paulo, do sofrimento de Paulo. Eles estavam motivados a quê? A maioria. A quê? A anunciar o Evangelho. Com medo? Debaixo do pano? Com muito cuidado, pisando em cascas de ovos, para não entristecer, para não magoar. Era assim? Não. Estavam determinados. Eles estavam animados. Paulo, nós estamos olhando para você e, se preciso for, a gente está aí. O bom é que lá era a maioria. E nos tempos modernos? E nos tempos modernos? Então, os textos estão aí. Por fim, se nós quisermos combater o combate da fé com eficácia, nós precisamos combater como cidadãos dos céus, com persistência, com resistência. Como cidadãos dos céus, a gente tem que lembrar uma coisa: nós vamos ser rejeitados. Nós vamos ser martirizados. Vamos ser caluniados. Não vão chamar a gente para determinados tipos de festa. Não vão chamar a gente para determinados tipos de encontro. Nós serviremos na boca de muitos como extremistas, santarrão, quadrado. O cara tá no extremo. É uma pessoa que nasceu agora, não conhece nada. Ó, cuidado. Irmãos, nós devemos ter isso no coração. Sabe por quê? Porque isso aconteceu com os apóstolos. Aconteceu com Jesus. Aconteceu com grande parte dos cristãos. E você acha que não vai acontecer com a gente? Mas Jesus disse: olha, quando vocês forem perseguidos, rejeitados, caluniados pelo meu nome, se alegrem, porque grande será o vosso galardão. Esse é o sinal, irmão. Uma das coisas que tem que trazer alegria no nosso coração nesses momentos difíceis da vida é que o sinal de quem é luz e de quem é sal é o incômodo. Quem aqui já teve o desprazer de estar dormindo e alguém chega e acende a luz? E de repente você abre o olho. O que acontece? Dá uma dor no olho. A Ellen é campeã de fazer isso comigo. Nossa, aquilo me dá uma ira. Eu falo, Ellen do céu, não faz isso, pelo amor de Deus. Porque bate aquela claridade, meu Deus, não sei se é minha glaucoma, mas ela vai assim, parece que vai estourar tudo. E assim deve ser com a gente. Nós somos luzeiros de Deus.
Onde a gente chegar, a gente tem que chegar e a conversa mudar mesmo. Esse era o propósito do Evangelho. O ambiente tem que ficar diferente. Isso confirma, só confirma. E, por último aqui, esse é o último verso. A gente acha que o Evangelho é assim: estou salvo, fui regenerado, estou salvo, amém, obrigado, vou para o céu, e só isso. Mas olha o que Paulo faz. Olha o que Paulo escreve. Filipenses 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Agora olha o texto arriscado como que fica. A vocês foi dado o privilégio não só de crer. Agora, quando põe a vírgula e o mas, aí complica o negócio. Mas você vai falar em sofrer? Século 21? Sofrer. Século 21. É o mesmo Evangelho. É o mesmo Deus. Esse é o nosso Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Porque está chegando o dia em que o grande general passará em revista a sua tropa. E cada um dos seus soldados e soldadas deverão olhar nos seus olhos e prestar conta do que fizeram. E cada um receberá o prêmio pelas suas feridas na luta pelo Evangelho. Que Deus nos ajude a, nesse grande e terrível dia, podermos olhar para o nosso Senhor, não com um olhar de acovardamento, não com um olhar de tristeza, mas que possamos olhar para Ele com alegria, sabendo que lutamos, que combatemos o bom combate, cumprimos a carreira e guardamos a fé. Que Deus abençoe essa palavra ao coração de cada um dos irmãos e das irmãs. A nossa oração final vai ser o louvor cantado. Os irmãos podem vir e esse louvor servirá de oração para nós. Tenham todos uma excelente semana e Deus os abençoe.